Oh, linda, boa noite. Enseada, boa noite. Então hoje vamos ler mais um bocadinho do primeiro capítulo, ver se terminamos o primeiro capítulo deste livro maravilhoso, Enquanto o Amor Não Vem, da Ian Allan Van Zandt, que é um livro que nos fala da descoberta do amor e que nos leva numa viagem por uma casa em que nós começamos pelo porão e vamos crescendo até ao sótão, quando realmente encontramos o único amor que é o único amor verdadeiro, que é o amor por nós mesmas. E quando encontramos esse amor por nós mesmas, então sim, estamos prontas para partilhar sem exigir do outro, porque nós temos e podemos dar, e nessa medida vamos atrair sempre aquilo que já temos, que é outra pessoa no mesmo estádio em que nós estejamos, e que é, no fundo, para aquilo que nós viemos todos, que é para aprendermos a amar, e aprender a amar começa exatamente pelo auto-amor, sem julgamentos, porque só fazemos aquilo que conseguimos fazer. Nós ficamos no subcapítulo do primeiro capítulo, que era a fruta e a árvore. Vou só recordar uma parte importante que lemos na segunda-feira, em que se falava onde estou, e que provavelmente ela diz que nós nos encontraríamos numa experiência de meio tempo, quando sabemos que há algo errado com os nossos ex-parceiros, mas não vemos as nossas fraquezas. Ou então choramos sem nenhum motivo aparente e não queremos que ninguém saiba que estamos a chorar. Ou que fomos demitidos e dispensados do trabalho, ou então quando nos separamos e divorciamos recentemente, quando fomos roubados ou enganados, quando namoramos 5 pessoas diferentes nos últimos 9 meses, ou não namoramos ninguém nos últimos 9 meses, quando estamos casados e dividindo a pasta de dentes, mas continuamos à procura de outra pessoa, quando não estamos casados, não dividimos pasta de dentes nem espaço no armário e não temos a certeza se é isso que queremos, não estamos casados e desistimos de namorar, ou ainda quando esquecemos a nossa forma de ser criança. Obrigada pelos coraçõezinhos, muito obrigada. Eu acho que hoje consegui pôr também a gravar no Facebook. Não tenho a certeza, mas espero sinceramente que sim, porque isto para mim, a parte da tecnologia, é uma aventura. E então, hoje vamos começar Boa noite, querida, muito boa noite. É isso, estamos aqui todas para nos comunicarmos com as nossas essências. E então hoje vamos começar em A Fruta e a Árvore. Eu estava a ver, só passaram 4 minutos, vou só aguardar mais um minutinho. Uma outra parte que eu acho que é muito importante retermos do primeiro capítulo, daquela que nós lemos, é quando nos estão dadas situações insuportáveis e dolorosas, em que todos os sinais nos dizem que aquela pessoa não é certa e nós ignoramos os nossos alarmes internos e continuamos a insistir, ou por medo de ficarmos sozinhos e que acreditamos que não podemos ter o que queremos num relacionamento, aceitamos a primeira pessoa que aparece apenas para depois, mais tarde, virmos a ser abandonadas, derrotadas, enganadas ou engravidadas. Às vezes confundimos amizade com gentileza. Boa noite, Anália, uau, espetáculo, que bom, querida, que estás aqui. Ai, as minhas sacudidoras estão comigo, obrigada, sacudidoras. Vamos sacudir o mundo, ampliar a consciência, sim. Muito obrigada pela vossa presença. Para mim é um privilégio ter-vos aqui, a sério, é uma força muito grande. Muito obrigada mesmo. Uma outra situação é que ficamos presas às aparências e às promessas, forçamos uma pessoa a ficar connosco, damos-lhes ultimatos, ou então a outra pessoa não demonstra interesse por nós, nós acabamos por ficar com uma fé cega,
e que nos leva a um amor cego e nos leva a um relacionamento muito pouco saudável. Decidimos acreditar muitas vezes que o nosso parceiro não fará connosco o que fizeram com outras pessoas, ou então ainda confundimos compatibilidade sexual com amor, ou então ainda permanecemos num relacionamento tentando resolver os problemas, estamos infelizes e o parceiro não manifesta qualquer interesse em superar as dificuldades, mas nós queremos resolver tudo e achamos que sozinhas vamos resolver todas as dificuldades da relação e no fundo estamos a cair ainda mais num abismo. Outras vezes nem sequer expressamos o que sentimos, porque achamos que se expressarmos o que sentimos, primeiro achamos que a outra pessoa tem que perceber o que nós sentimos. Ou então achamos que ao expressarmos o que nós sentimos vamos ser ou piegas, ou frágeis, ou vulneráveis, ou então vamos magoar o parceiro, porque se dissermos que não gostamos, o parceiro vai ficar magoado. Enfim, há uma série de mentiras que nós contamos a nós mesmas e nos fazem manter em determinadas relações. Quando estamos nessa fase, estamos então numas relações de meio tempo. A autora, como eu já falei, mas para quem está a aderir agora pela primeira vez, nesta viagem que começa no porão da casa, que é onde começa a fazer a maior faxina das nossas crenças limitantes e que vai até ao sótão, esta viagem, há alturas, esta viagem, enquanto fazemos esta viagem e para alcançar o amor próprio, o amor por nós, porque só é que podemos ter uma relação equilibrada entre o equilíbrio, em que há equilíbrio entre o dar e o receber. Nessa fase nós estamos no meio tempo. O meio tempo não é mau. O meio tempo a vida é terapêutica e traz-nos relacionamentos para nós curarmos as nossas feridas. E em todos os relacionamentos, mesmo aqueles que nós dizemos, magoaram-nos, fizeram-nos, aconteceram, são bons, porque são uma forma de nós crescermos, olharmos e transmutarmos feridas que trazemos, às vezes até de infância, e para quem me conhece sabe que eu acredito em vidas passadas também e acredito na reencarnação e muitas destas nossas feridas até são de outras vidas. Então sim, vamos então continuar com a leitura do primeiro capítulo, a continuação. E o subtítulo é A Fruta e a Árvore. Existem grandes possibilidades de que a maioria de nós irá passar a vida tentando uma experiência de relacionamento depois de outra. Algumas agradáveis, outras não. Sem nos darmos conta de que estamos presos ao seguinte padrão: relacionar-se e ser magoado e recuar. E quando nós fazemos isto, também vamos ficar com memórias, com crenças que nos vão limitar para o próximo relacionamento. A não ser que a gente entenda que aquele relacionamento só veio para nós aprendermos algo mais sobre as nossas feridas, um relacionamento que nos vai fazer recuar é exatamente porque nós não aprendemos e continuamos a culpar o outro por aquilo que aconteceu, quando a culpa não é do outro, o outro apenas nos veio fazer um favor e nos mostrar uma lição e uma ferida que nós cá temos. E a responsabilidade é só nossa. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece na vida. Poucos entendem que quem somos e o que sentimos agora é o que temos sido e sentido há muito tempo. São as nossas coisas que nos tornam super agressivos ou passivamente autodestrutivos na busca do amor. No meio tempo, elas vêm à tona, para que possamos entendê-las e nos curar. Nossos padrões de comportamento passivo-agressivo nascem connosco. Em grande parte são determinadas pelos padrões do nosso nascimento. Toda a gente sabe que a nossa primeira, nós temos a parte genética, não é? Os genes, e temos os genótipos e os fenótipos. Os fenótipos são aqueles que são gerados, são padrões
de comportamento e começam no útero, ok? A forma como a nossa mãe sente a nossa gravidez, hum, o próprio parto em si, a relação que nós temos logo a seguir nos primeiros tempos, embora isto seja uma memória extremamente inconsciente e por muito que se faça regressões, etc., é muito difícil ir a esses padrões. A verdade é que a nossa primeira o nosso primeiro interação e as nossas primeiras feridas começam aí. Se uma mãe, o relacionamento com o nosso mundo intrauterino, com os sentimentos que a mãe tinha, etc., isso vão passar para nós. A forma como nós fomos amamentados, como fomos criados, a nossa infância, vai passar para nós. Portanto, a autora, quando fala aqui que, em grande parte, são determinados pelos padrões do nosso nascimento. Mesmo o próprio nascimento é um ato bastante violento, ok? Em que nós saímos de um estado quentinho, confortável, em que estávamos ali no meio de um líquido super quentinho e de repente vimos cá para fora, somos expulsos e sentimos essa expulsão. Isto são movimentos inconscientes, mas que estão lá. Nossas reações ao que aconteceu em nosso nascimento com frequência são inconscientes e esta é a razão pela qual nem sempre conseguimos reconhecer o que fazemos e por que o fazemos, ao sermos passivos ou agressivos. Se gastássemos um tempinho para refletir e examinarmos a nós mesmos, poderíamos fazer a ligação entre o que acontece em nossos relacionamentos e os padrões do nosso nascimento. Enquanto não temos consciência disso, concentramos-nos em tentar descobrir o que acabou de acontecer e porque é que nos está a afetar tão profundamente e com frequência dolorosamente nesse meio tempo. E ela agora vai contar mais uma história. Minha mãe era alcoólatra. Logo depois que eu nasci, diagnosticaram que a minha mãe tinha câncer da mama e leucemia. Portanto, quando não estava bêbada, estava sedada, pois o câncer ameaçava levar as duas coisas que ela amava, seus seios e a vida. Disseram-me que a minha mãe tinha muito orgulho nos seus seios, que eram grandes e firmes. Eles acentuavam a sua cintura fina, chamando muita atenção, e ela alimentava-se da atenção. O facto dos meus pais não serem casados um com o outro também chamava muita atenção. Meu pai era legalmente casado com outra mulher que morava a 2 quarteirões de distância da casa em que os meus pais moravam com a minha avó paterna. Minha mãe era sua amante e lhe deu 3 filhos. Não preciso dizer que havia muitos problemas na atmosfera em que eu nasci. E ela agora diz assim: quando estamos no útero, ficamos mergulhados na energia que se torna o alicerce da nossa identidade. O que eu vos acabei de dizer há bocado. Algumas pessoas ficam imersas em cuidados, atenção e numa alegria amorosa. Eu fiquei mergulhada numa atmosfera interna e externa, entremeada de medo, confusão, culpa, desonestidade e doença. Isso deixou marcas na minha personalidade. Meus primeiros relacionamentos eram estranhamente parecidos com o tipo de disfunção que os meus pais demonstravam. Meu primeiro amor era emocionalmente comprometido. Meu primeiro casamento foi uma experiência de abuso verbal e físico. Normalmente, o que nós fazemos nos nossos relacionamentos, e também não temos consciência no início disso mesmo, é que nós vamos reproduzir os padrões que tivemos na infância. E por isso é que quando há um padrão de violência, os filhos têm normalmente a tendência para perpetuar essa violência. Porque isto no pensamento sistémico explica-se muito facilmente, porque normalmente nós estamos honrando os nossos antepassados e vamos reproduzir os mesmos padrões e as mesmas crenças. E outras vezes, analisando isto pela análise funcional de caráter, nós copiamos e reproduzimos os padrões dos nossos relacionamentos, e o primeiro relacionamento é no útero, como eu já vos disse, mas a seguir é a nossa família biológica, e nós vamos repetir aquilo que aprendemos.
Provavelmente essas eram as grandes perguntas da minha mãe e estavam entre as minhas primeiras perguntas que fiz de uma forma muito agressiva a respeito do amor e dos relacionamentos. Ai, a Ana Cristina também está aqui, a Brigitte, obrigada. Ana Veloso, obrigada por estarem aqui. Você pode não conhecer as condições exatas do seu nascimento, ou pode ser que elas não tenham sido tão dramáticas quanto as minhas. Porém, permanece o facto de que você aprendeu e experimentou coisas no útero e provavelmente continuou com o mesmo padrão de comportamento em sua vida. Eu já era adulta quando descobri que o meu pai abusava verbal e às vezes fisicamente da minha mãe. Ele tentou fazer com que ela parasse de beber, ela não parou. Ele tentou fazer com que ela cuidasse de si mesma, ela não podia. Ele foi agressivo no seu amor por ela, pois todos os relatos indicam que eles brigavam que nem cão e gato. A violência é a agressividade se manifestando de uma forma bastante física. Se você pensar sobre isso, o nascimento também é violento. É um ato de agressão que empurra você para fora de um lugar confortável e seguro que você conheceu fisicamente. Em muitos relacionamentos, confundimos agressão e ou violência com demonstração de amor. E agora o subtítulo que vem a seguir é Tudo bem, Ana Cristina, tu também? E então estamos aqui neste livro da Ellen Van Zala, Enquanto o Amor Não Vem, e estamos no primeiro capítulo e agora vamos para o subtítulo Quem escreveu o seu livro sobre o amor. Quando uma alcoólica grávida entra num trabalho de parto, existem grandes possibilidades de que os seus sentidos estejam adormecidos, não é? Acho que foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela estava bêbada por ter tomado álcool ou comprimidos, quando as dores começaram. Acho que foi por isso que ela esperou até ao último minuto possível para contar que eu estava a caminho. Teve que descer 4 andares de escadas e quando finalmente um táxi parou, a bolsa de água havia rebentado. Dizem que os nascimentos são muito difíceis e dolorosos. Contaram-me que a minha mãe tentou manter-me dentro dela, mas, para sua surpresa e terror do motorista de táxi, eu nasci dentro do carro, bem na frente do hospital. Isto é muito agressivo. Houve uma comoção e tanto, como normalmente acontece no início de qualquer relacionamento. Minha mãe apagou e eu fiquei mais ou menos por minha própria conta, no chão do carro, tentando entender o que estava a acontecer. Posso imaginar que tenha sido mais ou menos como chegar em casa depois de um primeiro encontro, pensando se você vai ser convidada para sair novamente. Havia pessoas em volta, mas acho que estavam assustadas. É isso. Sempre existe um pouco de medo misturado à sensação de ser amada. Disseram-me que uma das enfermeiras que veio para me resgatar do táxi olhou para mim e disse: Você não conseguiu esperar, hein? Quanta impaciência! Olha só a bagunça! Fiz tudo errado de novo. Quando havia um pequeno problema de que o meu pai não estava ali para ajudar a minha mãe a ter o seu bebê. Minha mãe e eu ficamos envergonhadas com isso. Desde então, tive inúmeras experiências em que me senti envergonhada de mim mesma. Reparem que há aqui uma frase que é muito importante. Esta frase: você fez tudo errado. E ela pensa: fiz tudo errado de novo. Quantas vezes, mesmo na nossa educação, isto aqui é uma história, mas imaginem na nossa educação, sem querer, porque ninguém faz isto para causar dores ou inseguranças aos filhos, mas quantas vezes nós dizemos: fizeste errado, não sei o quê, fizeste tudo mal. E estas memórias na infância, elas ficam. E depois nós vamos com este comportamento para a vida. O adulto age nem sempre como adulto, infelizmente, mas com a sua criança ferida, e na sua criança ferida está esta sensação de imperfeição. O quanto imperfeito, o quanto eu faço as coisas mal, e isto acarreta uma outra sensação que não é boa, que é a culpa, ok?
quando é assim, nós só fazemos aquilo que conseguimos fazer. E errar não tem nada de mal, ok? Errar é uma forma de crescimento como fazer bem, porque nós somos seres imperfeitos e ainda bem que os somos, porque é essa imperfeição que cada um de nós traz que faz de nós seres únicos e realmente inagualáveis. E todos nós temos um papel na vida e portanto, todos nós somos essenciais. Então, continua. Esse foi o padrão do meu nascimento, o que provavelmente resultou na minha percepção de que a culpada sou sempre eu. Gostaria de ter recebido $1 por cada vez que disse entendo, então a culpa é minha. E disse isto tantas vezes num relacionamento. Tenho de fazer tudo por mim mesma, sozinha, pois nunca há um homem por perto quando preciso. Será que já disse que a independência foi frequentemente um problema nos meus relacionamentos? Amar e ser amada é algo que causa vergonha, mas, mais especificamente, tenho vergonha do que fiz em nome do amor. Amar e ser amada é algo que causa vergonha. Mais especificamente, tenho vergonha do que fiz em nome do amor. Isto é forte. Acontece com muitos de nós de uma forma ou de outra. A experiência mais amorosa de nossas vidas, que é o nascimento, pode rapidamente ser ofuscada por tudo o que está a acontecer e não tem nada a ver com amor. Enquanto estamos a nascer, existe uma correria, barulho, medo e agitação. Também existem puxões, empurrões, gritos. É uma atmosfera muito agressiva, muitas vezes violenta, disfarçada com uma expressão natural da vida e de amor. O que aconteceu para a maioria de nós é que algum elemento do nosso nascimento ou da nossa infância foi traumático. No meu caso, o trauma deixou marcas permanentes que se manifestaram no meu relacionamento comigo mesma, com os meus pais e, de maneira mais profunda, nos meus relacionamentos amorosos. E é isso que eu dizia há bocado. Quantos de nós, inconscientemente, quando colocados numa determinada situação, não é o nosso adulto que age, mas é a nossa criança ferida. E nós achamos que estamos adultos. Achamos que, pela idade que temos, já não agimos como crianças, mas a verdade é que não. E quando algo nos irrita muito mesmo, quando algo faz um eco tão grande dentro de nós, quando a pessoa é aquele espelho e aquele espelho que nos irrita, que nos dá raiva e não sei o quê, normalmente não é o adulto que está presente, é a nossa criança. Portanto, um dos caminhos é também aprender a curar a criança ferida, ok? Aceitarmos, darmos amor, porque nós agora, como adultos, já podemos dar amor à nossa criança. Não é culpabilizar os nossos pais, não é culpabilizar as nossas mães, nem as circunstâncias em que nascemos. É todos nós fazemos aquilo que podemos fazer. Da mesma maneira que eu, adulta, só faço aquilo que posso fazer e que tenho capacidade e que tenho conhecimento para, da mesma maneira os nossos pais, os nossos avós e todos os nossos antepassados que nós consciente ou inconscientemente estamos honrando, também só fizeram aquilo que poderiam fazer. E então, segundo mais um subtítulo, o amor tem tudo a ver com isso. Você sabe que não é totalmente nossa culpa. A maioria não consegue lembrar do nascimento. Além disso, desde o dia em que nascemos, existem muitas poucas experiências nas quais fomos amados total e incondicionalmente, sem ter que dar nada em troca. É assim que Deus nos ama, do instante em que nascemos até à nossa morte. No meio tempo, a maioria das pessoas que entram e saem das nossas vidas colocam minúsculas etiquetas de preço no seu amor. Às vezes as etiquetas são tão pequenas que não percebemos que são etiquetas cheias de condições, até que chega o momento de pagar. Algumas das etiquetas são presas quando nascemos pelas pessoas e pelo ambiente em que nascemos. Tornam-se o preço que cobramos e o preço que pagamos nos nossos relacionamentos. Nossos pais, médicos e enfermeiras ficavam preocupados connosco. Porque será que as pessoas que realmente nos amam se preocupam connosco? Queriam que dessemos sinais de que estávamos vivos, como chorar ou gritar. Quando você chora por alguém, a pessoa realmente acredita que você a ama. As pessoas
que assistem ao nosso nascimento desejavam que estivéssemos bem e estavam convencidas de que a sua presença era indispensável para isso. Reparem, esta necessidade de chorar para saber que estamos bem começa quando nascemos. Primeira coisa que se faz a um bebê é dar-lhe umas pancadinhas, que é para ele chorar, para ver que realmente respira. Isto são padrões comportamentais que realmente estão tão embebidos em nós que nós não temos consciência. E são esses padrões comportamentais, essas memórias conscientes e inconscientes que nós levamos depois para a vida. É assim, nós só sabemos se a outra pessoa realmente gosta muito de nós porque chorou ou porque nos disse. Não. Não é através eu dou-te e tu dás-me. Não é troca, ok? Quando nós chegamos ao sótão e conseguimos alcançar esse auto-amor, que é o amor incondicional por nós mesmas e por nós mesmos, realmente aí nós já não pedimos nada em troca, ok? Porque o equilíbrio entre o dar e o receber está correto. E eu dou e não espero, eu dou porque quero dar. Eu não peço amor porque eu não preciso de amor. Eu já tenho amor por mim, então eu não vou exigir ao outro. E muitas vezes o que acontece num relacionamento é exatamente isso. Eu gosto mais de ti que tu de mim, eu dei-te isto e tu não ligaste nenhuma. Não há cobranças. Quando as pessoas estão numa relação de equilíbrio entre o dar e o receber, está tudo bem. Não há. Quando as pessoas querem fazer muito pelo outro e até o fazem de uma forma inconsciente, fazem-no porquê? Porque, no fundo, acham que, embora se coloquem na posição de vítima, estão exatamente na posição ao contrário, de salvador. E quando há este tipo de relação, ora uma vez um é o vítima, o outro é o salvador e ao contrário, as pessoas vão mudando de papéis. Mas isto é uma aprendizagem de meio tempo. E o meio tempo é bom, desde que consigamos olhar e perceber quais são os sentimentos que estamos a sentir, chorar essas feridas, como eu digo, sentir, porque calcar essas feridas não é resolvê-las, é fazer com que essas feridas se venham a manifestar mais à frente. Einstein diz: não esperes resultados diferentes se fazes sempre a mesma coisa, ok? Portanto, nós se não nos sentimos bem, se queremos aprender, e não tem que ser com outro parceiro, pode ser com o mesmo parceiro, temos é que mudar a nossa forma. Não podemos mudar o outro, podemos é mudar-nos a nós. E como é que nos mudamos a nós? Tomando consciência daquilo que estamos a sentir. À medida que sempre que nós ampliamos a consciência, nós crescemos. E porque nós crescemos até agora, como adultos, mas crescemos em idade, em peso, em estudos, mas em evolução da nossa inteligência emocional e nossa inteligência espiritual, isso é algo que realmente nós agora estamos a começar a ficar despertos, mas a verdade é que até aqui nem sequer se falava nisso. E então, vamos continuar a leitura. O amor tem tudo a ver com isso. Subtítulo. Já tinha lido esta parte. Nossos pais. Nossos pais, médicos e enfermeiras ficavam preocupados connosco, porque será que as pessoas que realmente nos amam se preocupam connosco? Queriam que dessemos sinais de que estávamos vivos, como chorar ou gritar. Quando você chora por alguém, a pessoa realmente acredita que você ama. As pessoas que assistem ao nosso nascimento desejam que estivéssemos bem e estávamos convencidas de que a sua presença era indispensável para isso. Quantas vezes você permaneceu num relacionamento achando que, se fosse embora, a outra pessoa não aguentaria? Ou que você não aguentaria sem a outra pessoa? Ou durante o nascimento, aqueles que nos amavam ou que estavam agressivamente preocupados connosco tentaram ajudar, aspirando, soprando na nossa cara, e se não reagíamos de forma certa, no tempo prescrito, ficavam tão preocupados que batiam no nosso traseiro e diziam: ei, calma aí! O amor machuca. Quantas vezes na vida tropeçamos, caímos ou fomos empurrados para chegarmos à conclusão que o amor machuca? A verdade é que o amor é apoio e doação, e não agressão e exigência. É protetor e não esmagador.
Para a maioria de nós, a entrada na vida foi um procedimento médico padrão. Como resultado desse processo, concluímos inconscientemente que o amor é doloroso, confuso, invasivo, agressivo e às vezes violento. Um amigo meu, Ken Kaiser, que me ajudou a entender o impacto da forma do nascimento, contou-me que foi retirado por fórceps. É claro que isso foi feito com preocupação e amor, mas ele percebeu que o impacto foi profundo. Ele verificou que durante a maior parte da sua vida entrava em projetos e relacionamentos com grande entusiasmo, mas no meio do caminho ele cansava-se. Parava, simplesmente não conseguia encontrar forças para terminar o que havia começado. Como resultado do seu padrão de nascimento, tomou uma atitude passiva diante da vida. Tenho a certeza de que todos conhecemos alguém que tem que ser arrastado e berrando para dentro de um relacionamento. Depois, quando as coisas parecem estar a ir bem, a pessoa sai fora. Isso às vezes é chamado do medo do compromisso. É uma demonstração de um comportamento passivo, resultado de um padrão de nascimento. Acredito que exista uma relação direta entre o meu padrão de nascimento e muita forma de agir nos relacionamentos. E estamos a falar nesta questão e eu peço, se vocês quiserem, eu mantenho só a leitura, mas estamos a falar e eu não posso deixar de falar que existem vários estudos sobre a análise funcional do caráter que têm a ver exatamente com estas vivências logo desde a intrauterina até aos 7 anos de idade, que vão fazer com que as pessoas sejam de um determinado, são 5 tipos de caráter, eu não vou entrar por aí, isso seria assunto para uma outra live, obviamente, mas que vão fazer e vão determinar os nossos padrões depois também como adultos. Entretanto, quando você está aprendendo... Desculpem, não existem momentos em que você tem de ser passivo e outros têm que ser agressivos. Nos relacionamentos, isso normalmente se traduz em não saber quando ou como deixar o parceiro nos apoiar quando estamos, ou quando estamos a ser dependentes. Nem o comportamento passivo nem agressivo são inerentes e inadequados. Entretanto, quando você está a aprender sobre o amor próprio e o amor incondicional dos outros, o objetivo é destruir o padrão de nascimento. Você percebe que o que vem fazendo nos seus relacionamentos não funciona e que cabe a você desaprender o que aprendeu para criar um novo modelo de amor baseado em novas informações. Interessantíssimo. Cabe a você desaprender o que aprendeu para criar um novo modelo de amor baseado em novas informações. Olhe para a vida. Examine os seus relacionamentos e as suas expectativas a respeito do amor. Reflita a respeito do preço que venha pagando, a quem pagou e o que realmente custou. O que sabemos e acreditamos revela-se através dos nossos padrões de comportamento. Não olhem apenas para os seus relacionamentos com outras pessoas. Olhem para o seu relacionamento com vocês mesmas. Olhem para a sua carreira, como reagem às pressões da vida e como reagem ao amor, como demonstram amor, quais as suas expectativas de retorno em seus investimentos amorosos. Quais são as suas prioridades? No mais íntimo do seu ser, algo afirma. Aprenda a amar-se incondicionalmente. Não importa o que esteja a acontecer. Reparem as perguntas que temos que fazer a nós mesmas. Como é que reagimos às pressões da vida? Como é que reagimos ao amor? Como é que demonstramos amor? Normalmente demonstramos amor da forma que o aprendemos enquanto crianças. Quais são as nossas expectativas de retorno em seus investimentos amorosos? Quais são as suas prioridades? E normalmente nós não expressamos amor com medo de sairmos magoados, que é o tal que ela falava há bocado. Nós amamos, damos-nos mal e então na próxima nós amamos e recuamos. Amamos e recuamos. Para quê? Com o medo de sairmos magoados. Mas se olharmos para aquilo, para o relacionamento que temos, seja de meio tempo ou não, e o virmos como uma experiência para que nós sejamos capazes de tomar posse
da nossa pessoa, daquilo que realmente somos e ganharmos mais auto-amor, tudo o que vem é sempre bem-vindo. É só a forma e a perspectiva com que olhamos e aceitamos as coisas que têm de mudar, ok? Se nós olharmos e dissermos, ok, estou aqui de peito aberto, tá? Em vez de dizermos, estou aqui de peito aberto, dou-te um soco, não. É um bocado para a vida assim. Eu estou aqui de peito aberto, o que vier para mim, ok, eu estou à disposição, eu estou cá para aprender. E isso é amar-se incondicionalmente. Não importa o que esteja a acontecer. A sua pergunta bem poderia ser: como diabos devo fazer isso? Para alguns, a pergunta certa é: como posso aprender a desenvolver e demonstrar amor próprio? Ou então, como perdi o rumo? Ou ainda, como posso achar o meu rumo? E enquanto tentamos desesperadamente responder a estas perguntas e a outras perguntas sobre o amor e o amar, a vida continua, assim como os nossos relacionamentos. Então, eu penso que hoje, eu não sei quanto tempo já vamos de live, mas ainda temos mais um bocadinho. Para refletir neste primeiro capítulo, as perguntas são, quanto a mim, as seguintes. A forma como viemos ao mundo. Tentarmos perceber, é importante, não sei, nem todos nós conseguimos perguntar às nossas mães a forma como viemos ao mundo. Mas isso é uma pergunta interessante, porque essa forma como viemos ao mundo pode nos dar algumas respostas dos nossos comportamentos atuais nesse mundo. Como era o relacionamento dos meus pais? É outra pergunta extremamente importante, porque eu vou reproduzir esse relacionamento dos meus pais. É essa a minha visão do amor, ok? Quais eram as aflições da minha mãe? As aflições que ela tinha quando eu estava no útero, porque foram essas emoções da minha mãe. Foi esse o meu primeiro relacionamento com a vida. E foram essas emoções que eu trouxe no meu, não no gene, mas no fenótipo, ok? Trazer à consciência de como foi a época em que estava a ser gestada. Muitas mães estão a passar questões complicadas na vida e isso vai se projetar no útero. Quantas vezes nós dizemos, esta criança é calma. E porquê? Porque normalmente a mãe teve uma gravidez calma. Fazer esse paralelo dessas situações, da nossa, desde o útero até à nossa infância, mais ou menos dos 7 aos 14 anos, até aos 14 anos, e vermos como foi essa infância, a forma como nós aprendemos, porque fazer esse paralelo depois com a forma como nós nos relacionamos com o outro, especialmente nos relacionamentos amorosos e afetivos e também nos de amizade, porque é exatamente esse padrão que nós vamos reproduzir. E eu não sei se posso começar o segundo. A Adriana, minha querida Adriana, está sempre aqui. Não sei se posso começar o segundo capítulo. Digam-me aí se posso continuar. Ou se terminamos hoje por aqui, que eu hoje sei que é dia de São Martinho e que há muita gente que está a provar, que está a comer castanhas e a provar o vinho, não é o que se diz? Dia de São Martinho, come-se castanhas e prova-se o vinho. Ok. Ok, então, continuar. Ok, vamos ler mais um bocadinho. Este segundo capítulo, vamos ver, também vamos ficar com ele a meio, mas vamos então ler mais um bocadinho. Capítulo 2, então entramos agora e ela vai começar com uma história das várias histórias, portanto já não tem nada a ver com as histórias que estão para trás, mas vai começar com uma nova história. Então, que depois há de servir para ilustrar aquilo que ela nos quer transmitir em termos de ensinamentos. Então a história começa assim. Mamãe dizia: Gale soube no momento em que viu, e Paul também soube. Mas, segundo consta, tinham que agir como se não soubessem. Tinham que cumprir as seguintes etapas: conhecerem-se, ver se gostavam um do outro, ver o que tinham em comum. Tinham que ir devagar. A mãe do Paul disse: assegure-se do que vai fazer. A mãe da Gale avisou: não tenha tanta pressa. O roteiro da Gale estava escrito. E se eu estiver errado? Gritou o ego do Paulo. Resumindo, ambos sabiam que o amor estava no ar,
passando o braço em volta deles, mas nas suas cabeças estavam cheias de cautelas, de precauções dos amigos e dos parentes bem-intencionados, e do resto do mundo que lhes aconselhavam a fazer e o que não fazer. O que os outros diziam estava a ter tanto impacto, aliás, um impacto muito maior do que aquele que eles sentiam e sabiam que tinham cá dentro. E por isso eles dançavam em volta da verdade, como se fosse uma cobra pronta para mordê-los. Quando dançamos em volta ou evitamos a verdade, teremos maiores hipóteses de ficar paralisados no meio tempo, tentando entender o que fizemos de certo ou do errado. Quando nós damos ouvidos àquilo que os outros acham que é melhor para nós, em vez de darmos ouvidos àquilo que sentimos no nosso coração, quando nós damos ouvidos ao nosso ego, que é ótimo para determinadas situações, mas às vezes temos que dizer ao ego: olha, vai lá escrever no caderno que eu agora estou aqui ocupada em sentir, está bem? Mas quando nós nos habituamos tanto a dar ouvidos ao ego, esquecemos de sentir. E a intuição é algo que está connosco, o sentimento é algo que está connosco. E são os verdadeiros guias que nos levam perante a vida. Ouvir as nossas sensações, as nossas intuições, é tão mais importante que ouvir o nosso ego. Ouvimos o ego, sim, mas quando ele está só o ego, esqueçam. Não estão a evoluir, não estão a transmutar emoções, estão só a adiar para depois. Estão a camuflar um sentimento. E se não for nessa situação, há de vir outra e outra e outra e outra e outra para fazer vivenciar esse sentimento. Porque nós temos que ir lá, às nossas feridas. Nós estamos cá para evoluirmos como pessoas. Não estamos cá a passeio, nem para viver em piloto automático, no ego só. Nós não nascemos para trabalhar, para ganhar, para comprar carne, pão e vinho. Não. Nós nascemos para evoluirmos como pessoas. Então, como é que nós evoluímos como pessoas? Ouvindo realmente o nosso coração e não apenas o nosso ego. O nosso ego é bom para nos dizer calma, vai cuidado, pensa agora, mas é através do nosso coração, porque é exatamente quando ouvimos o nosso ego que nós cometemos sempre os mesmos, não chamo erros porque não existe erro, mas os mesmos padrões. E depois não percebemos porque é que as coisas não evoluem, o que é que nós estamos a fazer de errado. A única coisa que nós estamos a fazer é não ouvimos o que nós sentimos, não ouvimos o nosso coração. Quando você sabe, você sabe. Quando chegou a hora, chegou a hora. Eu tenho que rejeitar aqui uma chamada, desculpem. Não existem dúvidas nem perguntas. Você será capaz de fazer o que for necessário. Agir ou diminuir que não agir ou admitir que não quer agir. Quando estiver a começar um relacionamento, deve ser capaz de distinguir entre o que você sabe e o que foi escrito por outras pessoas no seu roteiro. Eu peço desculpa que entrou aqui uma chamada e o vídeo perdeu-se. Então estava eu a ler esta parte que diz assim: quando você sabe, você sabe. Quando chegou a hora, chegou a hora. Não existem dúvidas nem perguntas. Você será capaz de fazer o que for necessário. Agir ou admitir que não quer agir. Quando estiver a começar um relacionamento, deve ser capaz de distinguir entre o que você sabe e o que foi escrito por outras pessoas no seu roteiro. Também haverá ocasiões em que você acha que sabe. Acha que chegou a hora. Acha que sabe o que precisa de ser feito, mas não tem a certeza do que é ou de como fazê-lo. Cada uma dessas situações é uma atividade de meio tempo. São projetadas para garantir que sabemos onde estamos, o que queremos, o que estamos dispostos a fazer para conseguir o que queremos, com o mínimo de drama possível. Onde quer que você esteja no meio tempo, o segredo é manter-se em contacto com o seu coração e com a sua mente. Pense o que estiver, desculpem, isto está um português ainda mais complicado.
Pense o que estiver para pensar e permita-se ter um pensamento inteiro. Não deixe que o seu roteiro, o seu padrão viciado, o medo ou qualquer outra emoção tóxica detenha um pensamento ou emoção no meio do caminho. Não se convença de que não pode fazer o que precisa fazer ou de que pode fazê-lo ou que fazê-lo não irá produzir o resultado que você deseja. No meio tempo, assuma o controle. Toma as rédeas dos pensamentos, dos sentimentos, do medo e da raiva. Toma as rédeas dos pensamentos, dos sentimentos, do medo e da raiva. Você está a livrar-se de antigos padrões de comportamento. Isso é um assunto muito sério e é um trabalho muito sério. Dê-se tempo para se sentir e para pensar. E seja paciente, lembra-se? Você pode ser paciente se lembrar que o amor e toda a sua glória estão pacientemente esperando para que você desfrute, destrua o seu padrão de comportamento e faça uma coisa diferente. E eu iria terminar esta abordagem do capítulo 2 por aqui, até porque ela agora vai entrar numa outra história, e deixava estas reflexões então para vocês, se quiserem pesquisar. E entretanto, eu sei que às vezes é difícil eu estar a fazer comentários e a fazer a leitura, porque nem sempre se entende quando é que eu estou a ler e quando é que eu estou a fazer um comentário. Eu já disse várias vezes, é só mandarem-me mensagem pelo WhatsApp e eu coloco no grupo do Ser, Sentir e Evoluir, que tem acesso ao PDF. Se alguma pessoa entrar, eu vou voltar a colocar o PDF, porque eu sei que o livro está esgotadíssimo. E em Portugal o livro está por um preço que é incomportável. Dar 362 euros por um livro é inadmissível. Embora eu seja contra os PDFs por causa dos direitos de autor, mas neste caso, pronto, quem está no grupo terá acesso ao PDF para poder acompanhar a leitura, que eu acho que é interessante, até mesmo para fazerem anotações se acharem que isso é pertinente e vos ajuda. Pronto, digam-me se preferem já agora que eu faça só a leitura ou se continuo com a leitura e comentário, se acham que estavam assim. Hoje temos energia masculina, maravilha! Que maravilha, que fantástico! É tão bom ver que há pessoas do sexo masculino já com vontade de despertar para estas coisas e crescerem como pessoas, eu acho fantástico. Eu dou os meus parabéns a todos os homens que estejam nesta live, porque realmente é um ato de muita coragem admitirem que são pessoas vulneráveis, porque a vulnerabilidade é realmente algo que nos faz avançar mais e mais. Muito obrigada pela vossa presença. Conto com vocês então no grupo. Quem quiser aderir ao grupo, está bem assim, ok, obrigada. Leitura e comentários, ok, farei leitura e comentários, então mantenha este padrão. Mas eu acho que será então mais fácil se tiverem todos o PDF que está disponível no grupo. Se entretanto alguém que tenha entrado para o grupo não tiver acesso ao PDF porque ele foi colocado mais lá em cima, digam-me para eu voltar a colocar o PDF, porque eu acho que é importante estarmos a seguir e a anotar. Ok? Obrigada pela vossa presença, obrigada às minhas queridas amigas sacudidoras que estão aqui também presentes nesta live. E continuação do bom São Martinho, muita jerupiga, muita castanha e vinho de Porto, ok? E acima de tudo, sejam felizes. Um beijinho enorme, obrigada pela vossa presença. E até segunda-feira, não é? Mantemos o padrão de segunda e quinta, ok? Às 21h30, até porque se for assim, eu acho que em 2 meses conseguimos ler o livro, espero eu. Tá bom? Um beijinho grande, obrigada pela vossa presença, obrigada mesmo, do fundo do coração. Até segunda. Bom fim de semana.
E aqui, está a gravar, não está a gravar?